Eu finalmente perdi a paciência depois que o filho da minha irmã empurrou a minha filha e cuspiu nela, dizendo que ela era pobre e inútil, enquanto minha irmã apenas ficou sentada rindo. Eu disse que, a partir daquele dia, ela deveria cuidar da própria vida e fui embora. Naquela mesma noite cancelei tudo que eu vinha pagando por ela, tomei de volta o carro e cobrei cada centavo que ela me devia. Olá, Reddit. Meu sobrinho de 14 anos humilhou minha filha e minha irmã simplesmente ficou ali observando e rindo. Meus pais não disseram uma única palavra, então finalmente perdi a paciência e dei a todos eles um choque de realidade. Peguem seus lanches e aproveitem o espetáculo. Meu nome é Parker, tenho 38 anos, e nos últimos 7 anos, tenho sido o salvador da minha família, o tipo de irmão que recebe ligações de emergência às 11 da noite de quem se espera que apareça imediatamente. Eu trabalho como administrador de sistemas de rede em um hospital regional, é um trabalho entediante, mas paga razoavelmente bem. Estou lá há 14 anos e subi desde suporte técnico até liderar uma equipe de 6 pessoas. O trabalho envolve manter servidores funcionando, gerenciar protocolos de segurança e, ocasionalmente, explicar aos médicos por que eles não podem usar 100, 123 como credenciais de acesso. Não é glamouroso, mas paga a hipoteca da nossa pequena casa de 3 quartos no subúrbio, a casa pela qual minha esposa Eva e eu economizamos por mais de 8 anos, enquanto comíamos arroz e feijão 2 vezes por semana. Eva e eu temos uma filha de 10 anos chamada Trishi. Ela é o tipo de criança que prefere ler assistir televisão, que organiza a estante por gênero e autor, que faz perguntas sobre tudo e realmente presta atenção nas respostas. Moramos a cerca de 40 minutos da casa dos meus pais, longe o suficiente para termos nossa própria vida, mas perto o bastante para que minha irmã Ethel ainda espere que eu apareça sempre que ela estala os dedos. Ethel tem 34 anos, 4 anos mais nova do que eu, mas de alguma forma passou toda a vida adulta convencida de que o mundo lhe deve alguma coisa. Ela tem um jeito de transformar tudo em algo sobre ela, de distorcer qualquer conversa até que ela seja a vítima ou a heroína, dependendo do que lhe renda mais pontos de simpatia. Ela se casou jovem, mas o casamento não durou e ela ficou com a criança. Seu filho Brian tem 14 anos agora e é basicamente uma versão menor e mais cruel da mãe, com ainda menos controle dos impulsos. Ela dirige uma BMW X3 branca, alugada, é claro, mas nunca menciona essa parte, apenas posta fotos com legendas sobre se mimar porque merece. As parcelas vêm de uma conta que eu configurei há 4 anos, depois que ela me ligou chorando sobre como o crédito dela estava arruinado e que não conseguia aprovação para nada, e que só precisava de um transporte confiável para levar Brian à escola e ir trabalhar. Eu assinei como fiador e depois comecei a fazer os pagamentos quando ela perdeu as 3 primeiras parcelas seguidas e meu crédito começou a ser afetado. A questão com a Ethel é que ela não é burra, na verdade é bastante esperta. Ela sabe exatamente o que está fazendo quando pede ajuda, sabe como enquadrar o pedido para que você se sinta um idiota por dizer não, sabe fazer promessas que não tem a menor intenção de cumprir e sabe fazer você se sentir o vilão quando finalmente percebe isso. Meus pais a veneram, sempre veneraram. Ela era a caçula, a menina depois de 3 meninos, a que ganhou o quarto de princesa, a festa de 16 anos e as lágrimas no casamento, enquanto eu ganhei um aperto de mão na minha formatura da faculdade e um cartão com $20 dentro. Quando Ethel anunciou a gravidez aos 19 anos, meus pais fizeram um chá de bebê que custou mais do que todo o meu casamento. Quando fui promovido a administrador sênior no ano passado, minha mãe perguntou se isso significava que eu poderia ajudar Ethel com o seguro do carro. É assim que funciona na minha família. Ethel pega, eu dou, e todo mundo finge que isso é normal. 7 anos atrás, ela me ligou depois que o divórcio foi finalizado. Ela estava um caco, ou pelo menos soava assim. Disse que o ex a tinha deixado sem nada e que precisava de ajuda para se reerguer, só até se organizar. Eu acreditei, esse foi meu primeiro erro. Comecei com coisas pequenas, paguei a conta de luz dela por alguns meses, ajudei com compras, paguei o material escolar do Brian. Depois os pedidos ficaram maiores. Ela precisava de um apartamento melhor, eu poderia ser fiador? Queria voltar a estudar para tirar licença imobiliária, eu poderia cobrir as taxas do curso? Precisava de um carro, eu poderia ajudar com a entrada? Ela sabia exatamente quando fazer esses pedidos, sempre logo depois que algo bom acontecia comigo. Recebia um aumento, o carro dela quebrava. Marcava uma viagem de aniversário de casamento, de repente Brian precisava de aparelho nos dentes. Como um relógio, todas as vezes. Ela prometia me pagar de volta e eu não sou completamente idiota, então depois do primeiro ano comecei a fazê-la assinar notas promissórias, documentos legais de verdade, contratos de empréstimo com prazos de pagamento, taxas de juros e assinaturas, testemunhados pelo meu amigo Anton, que é paralegal, e eu achava que estava sendo esperto ao me proteger. Anton me disse uma vez que as notas eram sólidas, mas cobrar aquilo seria um pesadelo se Ethel decidisse contestar. Eu disse que ela não faria isso, ela era família, me pagaria de volta eventualmente. Tentei falar sobre o pagamento uma vez, cerca de 3 anos depois, e Ethel caiu no choro, me acusou de não confiar nela e ficou 2 semanas sem falar comigo.
Minha mãe ligou dizendo que eu a tinha magoado. Eu pedi desculpas, continuei pagando e nunca mais toquei no assunto. Ao longo de 7 anos, dei a Ethel $47.000 em ajuda financeira direta, mais $31.000 em empréstimos documentados com contratos assinados. Fiz $23.000 em pagamentos de um carro registrado no nome dela. Paguei $18.000 da mensalidade da escola particular do Brian, porque Ethel insistia que as escolas públicas do distrito dela eram perigosas. Eu cobri seguros e contas de serviços públicos, tratamentos dentários, um laptop, móveis e cerca de uma dúzia de emergências que curiosamente sempre pareciam acontecer pouco antes de ela postar fotos em restaurantes caros, com o prejuízo total chegando a aproximadamente $119.000 ao longo de 7 anos. Numa noite eu me sentei com esse número, calculando tudo pela primeira vez, fiz uma planilha como nerd profissional que sou, somei 3 vezes porque não conseguia acreditar nas 2 primeiras. Aquilo era muito dinheiro, era fundo universitário e poupança para aposentadoria, eram viagens que nunca fizemos, era a reforma da cozinha que Eva queria e o telhado novo de que precisávamos, era o segundo carro confiável que sempre adiávamos, era o fundo de emergência que nunca ficou completo, era a conta da faculdade da Trixie que já deveria ser o dobro do tamanho. Enquanto isso, Ethel postava stories no Instagram sobre se mimar porque merecia. Eu nunca disse nada, nunca a confrontei, apenas continuei fazendo as transferências e dizendo a mim mesmo que era temporário. E o que eu recebi em troca? Nem único dólar de pagamento, nenhuma gratidão genuína. Recebi jantares de domingo em que meus pais falavam sobre a carreira imobiliária da Ethel decolando, enquanto eu ficava sentado ali sabendo que tinha financiado a licença dela, o material de marketing e os primeiros 3 meses de taxas do escritório. Recebi Brian olhando para minha filha como se ela fosse inferior a ele. Então veio o jantar de domingo que mudou tudo. Todo domingo meus pais recebem todos para jantar na casa deles, é uma tradição desde que eu era criança. Minha mãe cozinha, meu pai comanda a mesa da cabeceira, e todos são esperados para aparecer e cumprir seu papel naquele domingo específico. Eva não pôde ir, a mãe dela estava na cidade e precisava de ajuda com algumas consultas médicas. Então fomos apenas eu e Trixie dirigindo até a casa dos meus pais. Chegamos exatamente no horário e Ethel e Brian já estavam instalados em seus lugares. Ethel estava rolando o telefone, mal levantou os olhos quando entramos. Brian estava jogando algum jogo com o volume no máximo, os efeitos sonoros ecoando pela sala de jantar. Minha mãe tinha feito sua famosa macarronada com queijo gratinada, aquela que só faz em ocasiões especiais, e também havia posto a mesa com a louça fina. Notei imediatamente que havia apenas 4 lugares na mesa principal. Eu e Trixie fomos direcionados para a mesinha menor perto da cozinha, como um pensamento tardio. Senti meu maxilar se contrair, mas não disse nada. Trixie não pareceu notar, apenas tirou o livro, algum romance de fantasia que ela estava lendo pela 3ª vez, e se acomodou na cadeira. Aquela criança conseguia desaparecer dentro de uma história como se nada mais existisse. Minha mãe veio até nós e ajeitou a toalha da mesa perto de onde estávamos, depois comentou como a mesa principal estava ficando apertada e como não era aconchegante sentar perto da cozinha, como se fossemos convidados na festa de outra pessoa em vez de uma família de verdade. Tudo começou de forma normal, meu pai contou histórias sobre os amigos do golfe, minha mãe mimou Brian perguntando sobre a escola, os amigos e se ele queria mais macarronada, Ethel falou sobre o mais recente negócio imobiliário dela, algum condomínio que dizia estar fechando na semana seguinte, jogando números que soavam inflados e detalhes que não batiam. Eu fiquei em silêncio a maior parte do tempo, comi minha comida, observei Trixie lendo o livro e contei os minutos até podermos ir embora. Então Brian ficou entediado, levantou da mesa, caminhou até onde Trixie estava sentada e arrancou o livro das mãos dela, simplesmente pegou no meio da frase e levantou como um troféu. O que é esse lixo de bebê, dragões e princesas? Você tem 5 anos. O rosto de Trixie ficou vermelho, ela estendeu a mão para pegar o livro, mas Brian empurrou o ombro dela com força, jogando-a de volta na cadeira, depois ergueu o livro mais alto rindo, largou no chão e pisou em cima, pisou de verdade, esfregando o tênis na capa. Eu já estava de pé antes mesmo de perceber que tinha me movido. Pegue isso agora. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Brian me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça, ele não estava acostumado a ouvir um não. É só um livro, relaxa, tio Parker. Pegue isso agora. Ethel finalmente tirou os olhos do telefone, a expressão mudando de entediada para irritada. Parker, relaxa, ele só está brincando. Ele estragou o livro dela e vai pegar e pedir desculpa. Brian cruzou os braços e não se mexeu, então olhou diretamente para Trixie e disse a coisa que mudou tudo. Por que você se importa? Ela é pobre, a mamãe diz que sua família não importa. Curto e despreocupado. A sala ficou completamente silenciosa. Olhei para Ethel e ela estava sorrindo de canto de boca, realmente sorrindo, como se o filho tivesse acabado de soltar uma piada genial que ela mesma tinha ensinado. Meus pais de repente acharam a toalha da mesa fascinante, ninguém disse uma palavra. Algo dentro de mim simplesmente se quebrou.
Anos engolindo em seco, sendo pisado, dando e dando sem receber nada em troca, tudo veio de uma vez. Você está falando sério agora? Minha voz estava alta, mais alta do que eu queria. Seu filho acabou de dizer para minha filha que ela não importa e você está aí sentada sorrindo. Ethel revirou os olhos. Meu Deus, Parker, se acalma. Crianças falam coisas, ele aprendeu isso em algum lugar. Eu apontei para Ethel, ela riu. Não transforme isso em algo sobre mim, só porque você não consegue lidar com um pouco de honestidade. Talvez se você não fosse um capacho, sua filha não fosse tão sensível. Meu pai finalmente falou. Parker, chega, sente-se, isso é um jantar em família, não um tribunal. Fiquei ali parado por um longo momento, com as mãos tremendo. Trixie encarava o colo tentando não chorar, o livro dela ainda estava no chão, com a marca do pé visível na capa. Caminhei até lá, peguei o livro e entreguei a ela, depois olhei para minha família uma última vez. Nós estamos indo embora. Ethel zombou, que drama. Eu não respondi, peguei a mão da Trixie, saí pela porta da frente e não olhei para trás. No carro, Trixie ficou quieta por um bom tempo, então me fez uma pergunta que me destruiu por dentro. Pai, é verdade que a gente é pobre? Apertei o volante, respirei fundo. Não, meu amor, nós não somos pobres, só não somos desperdiçadores, há uma diferença. Ela sentiu, mas dava para ver que ainda estava processando, tentando entender por que o primo diria algo tão cruel, ainda se perguntando por que os avós não a defenderam. Eu não tinha boas respostas, ainda não, mas quando chegamos em casa eu já tinha tomado uma decisão. Não dormi naquela noite, apenas fiquei deitado no escuro revivendo cada momento daquele jantar, cada sorriso de desprezo, cada comentário desdenhoso, cada ano sendo a carteira ambulante da família enquanto me tratavam como se eu não existisse. Eva chegou em casa por volta das 11 horas, olhou para o meu rosto uma única vez e soube que algo estava errado. Eu contei tudo a ela. O fato de que meu próprio sobrinho basicamente chamou minha filha de inútil e que todos naquela mesa acharam isso normal. Ela não disse muita coisa, apenas ouviu, então fez uma única pergunta. O que você vai fazer a respeito disso? Eu disse que tinha acabado de ser o plano B, acabado de financiar o estilo de vida da Ethel enquanto ela zombava da minha filha, acabado de fingir que isso era coisa normal de família. Eva sentiu e disse, bom, então faça direito. E foi o que eu fiz. Na manhã seguinte liguei para o Anton e disse que precisava da ajuda dele. Anton é meu amigo desde a faculdade, foi ele quem testemunhou todas aquelas notas promissórias que fiz a Ethel assinar, o mesmo cara que me avisou anos atrás que eu estava sendo passado para trás, o cara que nunca disse eu avisei, mesmo tendo todo o direito. Finalmente acordou, foi o que ele disse quando contei o que tinha acontecido, sem julgamento, apenas uma satisfação silenciosa, como se estivesse esperando por essa ligação há anos. Nos encontramos para tomar café naquela tarde, em uma lanchonete perto do escritório dele. Levei tudo, extratos bancários de 7 anos, comprovantes de transferência, as notas promissórias com a assinatura da Ethel e a assinatura do Anton como testemunha, documentos de seguro, o contrato de leasing do carro com meu nome como fiador, 7 anos de registros financeiros que contavam a história de alguém sendo usado por quem deveria ser família. Ele espalhou os papéis pela mesa, a expressão ficando mais pesada a cada página que analisava. A garçonete passou 2 vezes para reabastecer nosso café e nas 2 ele fez um gesto para dispensá-la sem nem levantar os olhos. Parker, isso é muita coisa. Você percebe que deu a essa mulher quase 120 mil dólares. Eu sei, e ela nunca devolveu um centavo, nem nos empréstimos documentados, nem em nada. E você tem contratos de empréstimo assinados de cerca de 31 mil dólares disso, com a assinatura dela, testemunhados e datados, com termos de pagamento, que ela simplesmente ignorou, foi por isso que eu te liguei. Anton se recostou na cadeira, batendo a caneta na mesa. Aqui está a situação, os contratos de empréstimo são executáveis. Você pode processá-la na justiça civil, conseguir uma sentença e tentar cobrar, mas isso leva tempo, custa dinheiro e, se ela não tiver nada de valor para ser penhorado, você pode ganhar no papel e nunca ver $1, pelo menos não imediatamente. Mas a sentença ficaria registrada e, se algum dia ela se ajeitar, se algum dia tiver algo a proteger, você seria o primeiro da fila. E quanto ao carro, a BMW? Anton pegou o contrato de leasing e analisou por um momento. Você é o fiador, seu nome está no contrato e, se estou lendo isso corretamente, você fez todos os pagamentos dos últimos 4 anos enquanto ela fez, deixa eu contar aqui, 0, certo? Então, tecnicamente, você tem fundamento legal. A empresa de leasing se importa com uma coisa só, receber. E quem tem pago é você. Se você entrar em contato com eles e explicar a situação, talvez estejam dispostos a trabalhar com você em uma devolução iniciada pelo fiador. Não é comum, mas acontece. Explique melhor. Você liga para a empresa de leasing, explica que quer encerrar seu vínculo como fiador, eles vão olhar o histórico de pagamentos, ver que foi você quem manteve a conta em dia e vão te dar opções.
Ou exigem que a locatária principal encontre outra pessoa para garantir o crédito dela, o que a Etel não consegue porque o crédito dela é péssimo, ou autorizam que você mesmo entregue o veículo. Eu assenti. E meus pais? E o que têm eles? Eles permitiram tudo isso, assistiram ela me sugar por anos e nunca disseram uma palavra. Anton deu de ombros. Seus pais não têm responsabilidade legal pelas dívidas da sua irmã, mas se você quiser cortar ajuda para eles, essa é uma decisão sua, só não espere que eles entendam. Pessoas assim construíram toda a visão de mundo em torno da ideia de que você é o provedor e a Ethel é a princesa, eles vão te culpar. Eu não espero que eles entendam nada, porque não vão. Mas aqui está a coisa, Parker. Anton se inclinou para frente, olhando direto nos meus olhos. Você só precisa proteger você mesmo e a sua família. O resto deles pode, pela primeira vez, resolver os próprios problemas. Passamos as 2 horas seguintes montando um plano. Quando saí daquela cafeteria, eu tinha um cronograma e uma estratégia. E, pela primeira vez em 7 anos, eu consegui pensar com clareza. Na manhã de segunda-feira comecei a fazer ligações. Primeiro, a empresa de leasing. Expliquei que eu era o fiador de um contrato de leasing de um veículo, que vinha fazendo todos os pagamentos havia 4 anos e que queria encerrar formalmente minha condição de fiador e providenciar a devolução do veículo. A atendente ficou confusa no início, não era um pedido comum, mas depois que expliquei a situação, depois que enviei a documentação mostrando que todos os pagamentos tinham saído da minha conta, ela me transferiu para o departamento de contas especiais. A mulher lá se chamava Raquel, eu conseguia ouvir o som do teclado enquanto eu falava, ela puxava os registros. Senhor Hartwell, estou olhando o histórico da sua conta, o senhor fez 47 pagamentos consecutivos desse veículo, o locatário principal fez 0. Isso mesmo. E o senhor quer encerrar sua condição de fiador? Sim. Certo, eis o que podemos fazer. O senhor pode enviar um pedido formal para se retirar como fiador. Se a locatária principal não conseguir apresentar outra garantia de crédito dentro de 30 dias, o veículo terá de ser devolvido para nós. Ou, se o senhor conseguir trazer o veículo pessoalmente, podemos agilizar o processo. O que quer dizer trazer pessoalmente? Se o senhor conseguir levar o veículo a um dos nossos pontos de devolução autorizados, podemos processar a entrega imediatamente e encerrar sua obrigação como fiador. O senhor precisaria do consentimento da locatária principal ou precisaria demonstrar que tem legitimidade legal para tomar posse. Eu fiz todos os pagamentos. Então eu diria que o senhor tem um caso sólido. Posso lhe enviar a papelada para uma devolução iniciada pelo fiador. É incomum, mas dado seu histórico de pagamentos, não vejo problemas do nosso lado. Vamos autorizar o senhor a recolher o veículo e levá-lo ao nosso ponto de devolução mais próximo. Vou incluir o endereço e as instruções. Preenchi os formulários naquela mesma tarde, escaneei, enviei de volta e recebi a confirmação e autorização em menos de 2 horas. Raquel incluiu instruções por escrito exatamente sobre o que fazer e onde levar o carro. A próxima ligação foi para a escola particular do Brian. Eu vinha pagando $500 por mês da mensalidade dele havia 3 anos. Ethel tinha me dito que era um empréstimo, que me pagaria quando as comissões do mercado imobiliário começassem a entrar. Ela nunca devolveu um centavo. O setor financeiro da escola foi eficiente. Expliquei que estava encerrando imediatamente o pagamento como terceiro responsável. Eles pediram confirmação por escrito, eu enviei, resolvido. Depois, as contas de serviços públicos. Eu vinha pagando a conta de luz da Ethel havia 2 anos. A companhia de energia não fez perguntas, apenas removeu minha forma de pagamento e encerrou meu acesso à conta. Em seguida veio o seguro. Eu tinha incluído o carro da Ethel na minha pólice anos atrás para conseguir uma taxa melhor para ela. Uma ligação para minha corretora e ela foi removida. A cobertura dela venceria dentro de 30 dias, a menos que ela contratasse uma pólice própria. Na tarde de terça-feira, eu tinha cortado toda a ligação financeira com minha irmã, todo o pagamento automático, todo o contrato como fiador, toda a transferência mensal. Então veio a parte difícil. Na manhã de quarta-feira dirigi até o condomínio da Ethel. A BMW estava na vaga designada dela. Eu tinha chave reserva, a que ela tinha me dado anos atrás para emergências, e tinha autorização da empresa de leasing, assinada e carimbada. Estacionei meu carro do outro lado do pátio, conferi a hora, 8 da manhã. A Ethel deveria estar dentro do apartamento se arrumando para o trabalho, o Brian deveria estar na escola. A área estava livre. Caminhei até a BMW, coloquei a chave na porta, entrei e liguei o motor. Quando eu estava saindo da vaga, vi um movimento pelo canto do olho. O vizinho da Ethel, um senhor mais velho passeando com o cachorro, me encarava com uma expressão confusa. Eu acenei para ele e dirigi embora como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele provavelmente contaria a Ethel que viu um sujeito sair com o carro dela. Ótimo, que ela descobrisse assim. A viagem até a concessionária levou 40 minutos.
Segui as instruções da Raquel à risca, estacionei na área designada para devolução e entrei com a documentação. O processo de entrega levou cerca de 1 hora, papelada, inspeção, assinaturas, e uma confirmação final de que minha obrigação como fiador estava encerrada e de que a Etel receberia notificação dentro de 5 dias úteis. Liguei para o Anton do estacionamento. Está feito, entrega limpa. Como você se sente? Como se eu devesse ter feito isso anos atrás. A ligação veio na noite de quinta-feira. Eu estava no quintal com a Trixie, ajudando-a a instalar um novo comedouro de pássaros que ela tinha ganhado de aniversário. Eva estava dentro de casa preparando o jantar, uma noite normal. Então meu telefone tocou, o nome da Etel na tela. Deixei tocar 5 vezes antes de atender. A voz dela estava pura toxicidade. Onde está o meu carro, Parker? Seu carro? Você quer dizer o carro que eu vinha pagando, aquele com meu nome no contrato de leasing? Você sabe exatamente do que eu estou falando. A concessionária ligou dizendo que o veículo foi devolvido. O que diabos você fez? Eu encerrei minha condição de fiador e devolvi o veículo. Estava me custando cerca de $500 por mês. Eu não podia mais arcar com isso. Silêncio. Então ela explodiu. Você não pode simplesmente fazer isso. Aquele era o meu carro. Eu preciso daquele carro para trabalhar. Como eu vou mostrar casas para clientes sem um carro? Então talvez você devesse ter feito os pagamentos, ou talvez devesse ter economizado e comprado o seu próprio carro, como qualquer outro adulto no planeta. Eu ia te pagar de volta quando? Etel, você me deve mais de $30.000 em empréstimos documentados há anos. Você não pagou um único dólar de volta, nem um gesto simbólico, nem $100 no meu aniversário com um bilhete dizendo obrigado por manter minha vida de pé. Eu estive ocupada construindo minha carreira. A sua carreira, pela qual eu paguei a licença imobiliária, cobre os materiais de marketing, arquei com as taxas de mesa, eu cuidei dessa carreira. Ela não teve uma boa resposta para isso. Eu não acredito que você faria isso comigo por causa do quê? Uma discussão idiota no jantar. Seu filho chamou minha filha de inútil e você ficou sentada sorrindo. Meu Deus, você ainda está presa nisso? Foi uma piada, crianças falam coisas. Seu filho falou coisas que aprendeu com você. E não, eu não estou presa nisso, eu já superei completamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que acabou. O carro se foi, os pagamentos da escola foram cancelados, suas contas de serviços públicos saíram do meu cartão de crédito, seu seguro vence no fim do mês. Resolva sozinha. Mais silêncio. Eu conseguia ouvir o pânico na voz dela. Parker, você não pode fazer isso, a mamãe e o papai vão surtar quando souberem. Ótimo, diga a eles quanto eu te dei nos últimos 7 anos, diga a eles sobre os empréstimos que você nunca pagou, diga a eles como você vinha vivendo às minhas custas enquanto me chamava de fracassado pelas costas. Eu nunca. O Brian não inventa esse tipo de coisa sozinho, ele aprendeu isso em algum lugar e eu cansei de fingir que não sei de onde veio. Não sei em que momento desliguei. O telefone tocou de novo imediatamente, eu recusei a chamada. Em seguida, minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal. Eva saiu para fora secando as mãos em um pano de prato. Está tudo bem? Eu olhei para ela, olhei para Trixie, que estava cuidadosamente enchendo o comedouro de pássaros com sementes, concentrada e tranquila, completamente alheia à tempestade. Eu só desencadeei uma coisa. Sim, está tudo bem. O jantar está pronto. 5 minutos. Perfeito. Entramos, jantamos, não falamos da Etel, nem dos meus pais, nem de nada disso, apenas aproveitamos o silêncio. A mensagem de voz da minha mãe estava completamente fora de controle. Como eu pude fazer isso com a Etel? Ela estava lutando, precisava de ajuda, eu estava sendo cruel, mesquinho e egoísta, família apoia família, o sangue é mais espesso que a água. Salvei a mensagem de voz e bloqueei o número dela. As 3 semanas seguintes foram caos, satisfatório, catártico, totalmente previsível. Sem a BMW, a Etel não conseguiu manter as aparências. Teve de pegar carros emprestados com amigos, usar aplicativos de transporte para ir às visitas, explicar aos clientes por que de repente chegava de Uber em vez do próprio carro. O negócio dela, que sempre foi mais imagem do que substância, começou a desmoronar. Um colega contou a um amigo em comum que a Etel apareceu em uma apresentação de imóvel dirigindo uma minivan emprestada, com cereais esmagados nos tapetes e uma cadeirinha no banco de trás. Os clientes escolheram outro corretor. Depois outro contrato caiu quando ela não conseguiu chegar a tempo para a visita. Depois um terceiro, quando apareceu estressada e desorientada, nada parecida com a profissional polida que o material de marketing prometia. Sem meus pagamentos da mensalidade, Brian foi retirado da escola particular no meio do semestre. Etel tentou montar um plano de pagamento, mas a escola exigia um depósito que ela não conseguia pagar.
Tentou negociar, tentou chorar, tentou ameaçar deixar uma avaliação negativa, nada funcionou. Ele acabou indo para a escola pública local, que na verdade era boa, mas Ethel agiu como se eu o tivesse mandado para a prisão. Brian aparentemente disse aos novos colegas que costumava estudar em uma escola muito melhor antes de o tio arruinar a vida dele. Se envolveu em 3 brigas de verdade no primeiro mês. O pai de um garoto ameaçou prestar queixa por agressão. Ethel me culpou por isso também. Ela postou um longo desabafo no Facebook sobre como o sistema falha com mães solteiras, convenientemente omitindo a parte em que vinha vivendo do dinheiro do irmão havia 7 anos enquanto postava fotos de férias. Sem meus pagamentos de serviços públicos, a energia dela foi cortada por 3 dias até que conseguisse juntar o depósito para abrir uma nova conta no próprio nome. Teve de ficar na casa de uma amiga até resolver a situação. Postou algo vago nas redes sociais sobre estar passando por um momento difícil e pedindo orações. Uma coisa levou a outra. Sem o carro, a renda dela caiu. Sem renda, não conseguia cobrir as despesas. Sem cobrir as despesas, o crédito piorou. Não conseguia um carro novo. Uma espiral descendente que vinha se formando desde o momento em que ela decidiu construir a própria vida em cima da carteira de outra pessoa. Anton me manteve informado sobre o lado jurídico. Ethel consultou 3 advogados diferentes sobre a situação do carro, esperando encontrar um que dissesse que ela tinha um caso. Os 3 disseram a mesma coisa. Eu não tinha feito nada de errado. A empresa de leasing havia autorizado a devolução. O fiador que faz todos os pagamentos tem legitimidade para encerrar. Se alguém tinha cometido algo próximo de fraude, era ela, por se apresentar como capaz de pagar algo que nunca pretendeu pagar. As notas promissórias eram outra história. Anton entrou com a papelada para transformá-las em sentenças formais, pequenas causas para valores abaixo de $10.000, justiça civil para os empréstimos documentados maiores. O processo levaria meses, mas as sentenças ficariam registradas. Se Ethel algum dia se ajeitasse, seríamos os primeiros da fila para cobrar. Ela foi notificada no novo apartamento e aparentemente surtou no corredor. Uma semana depois postou uma mensagem enigmática sobre saber quem são as pessoas de verdade na sua vida. A seção de comentários ficou cheia de mensagens de apoio de gente que não fazia ideia de que ela me devia $31.000. Até alguns parentes entraram na conversa. Tanto faz. Meus pais tentaram intervir. Apareceram na minha casa sem avisarem uma manhã de sábado, meu pai batendo na porta como se estivesse cumprindo um mandado. Quando desci, eles já estavam na sala de estar, meu pai andando de um lado para o outro com o rosto vermelho, minha mãe sentada na ponta do sofá com lágrimas já escorrendo. Parker, isso foi longe demais, você precisa consertar isso. Eu ainda estava enxugando o cabelo, fiz questão de ir com calma. Vocês viram o neto humilhar minha filha e não disseram nada. Agora eu devo continuar financiando o estilo de vida da mãe dele? Ela é sua irmã. Ela também é alguém que tirou $119.000 de mim ao longo de 7 anos sem devolver um centavo. Nenhum dos dois respondeu. Minha mãe mudou de estratégia, as lágrimas secaram. Tudo bem, talvez ela devesse ter sido mais grata, mas ela é família, ela precisa de ajuda. Então ajudem vocês, vocês são os pais dela. Passem um cheque, sejam fiadores do próximo carro dela, sejam a família sobre a qual vocês vivem me dando o sermão. Silêncio. Eles não tinham dinheiro, nunca tiveram. Já tinham refinanciado a casa 2 vezes, estourado cartões de crédito, vivido acima das possibilidades por décadas. Era por isso que sempre apontavam a Ethel na minha direção. Saiam da minha casa. Não voltem até estarem prontos para pedir desculpas à minha filha. Eva apareceu na porta com os braços cruzados. Vocês ouviram ele. Eles foram embora. Ficaram parados na entrada por 5 minutos, provavelmente esperando que eu saísse correndo atrás deles. Eu fiz café. Anton me ligou naquela tarde. Ethel tinha procurado um advogado por causa da situação do carro. O advogado disse que ela não tinha caso algum, a devolução foi completamente legal. Se alguém devia dinheiro, era ela, e agora eu tinha as sentenças para provar. Ela realmente achou que podia te processar. Aparentemente foi a 3 advogados diferentes tentando encontrar um que aceitasse o caso. Isso é insano, a pura audácia. Essa é a Ethel, nunca viu uma situação que não pudesse piorar ao se recusar a assumir qualquer responsabilidade. Anton riu. Sabe qual é a melhor parte? Um desses advogados com quem ela falou me ligou, perguntou se eu queria que ele assumisse o seu processo contra ela, disse que era causa ganha. 6 semanas depois de eu ter puxado o plug, a vida cuidadosamente montada da Ethel estava em ruínas. A imobiliária onde ela trabalhava a dispensou. O corretor responsável deu 2 semanas de aviso e depois tornou imediato quando Ethel teve um ataque no escritório. Ela postou outro desabafo vago nas redes sociais sobre traição familiar e relacionamentos tóxicos, sem citar nomes, comentários cheios de apoio de pessoas que não faziam ideia de que ela vinha vivendo às minhas custas havia quase uma década.
O contrato do apartamento dela chegou para renovação e ela não conseguia pagar. O aluguel era de $1.800 por mês, o que sempre pareceu administrável quando outra pessoa cobria o carro, as contas e a mensalidade do filho. Sem esses subsídios, a conta não fechava. Ela se mudou para um lugar menor, do lado errado da cidade, aquele tipo de prédio em que o corredor sempre cheira mofo e o zelador nunca retorna ligações. 2 quartos, sem lava-louças, apenas estacionamento na rua. Brian teve de mudar de escola de novo. Meus pais convidaram Ethel para morar com eles, generoso na teoria, exceto pelo fato de que a casa deles já era pequena demais para os dois e eles estavam lutando com as próprias contas. A hipoteca estava negativa por causa do segundo refinanciamento, cartões de crédito estourados, poupança da aposentadoria quase inexistente. Em 2 semanas com a Ethel morando lá, estavam todos em guerra. 3 adultos e um adolescente em uma casa feita para 2. Discussões sobre louça, barulho e espaço pessoal. Minha mãe ligando para amigas para reclamar de como a vida tinha ficado difícil. Meu pai passando mais tempo na garagem só para fugir de todo mundo. Aparentemente, Ethel bateu o carro deles ao sair da garagem. Não tinha seguro porque eu tinha parado de pagar. Eles tiveram de usar Uber para tudo durante 1 mês. E, claro, me culparam. Começaram a ligar de novo, não para pedir desculpas, mas para implorar que eu reconsiderasse, que fosse razoável, que pensasse na família. Eu não atendi. Anton me ajudou a entrar com a papelada para formalizar os empréstimos pendentes. As sentenças saíram sem contestação porque Ethel não tinha dinheiro para pagar um advogado e brigar. $31.000 em empréstimos documentados agora estavam oficialmente registrados. Se algum dia ela se ajeitasse, se algum dia tivesse bens que valessem a pena proteger, seríamos os primeiros da fila para cobrar. Talvez eu nunca visse esse dinheiro, mas o princípio importava. O registro do que ela tinha feito e do que devia agora existia, permanente e inegável. Enquanto isso, a vida melhorou para nós. Ava e eu finalmente começamos a reforma da cozinha que vínhamos adiando há anos, novas bancadas, novos armários, uma ilha de verdade com assentos para 3 pessoas. Levamos a Trixie à praia para um fim de semana prolongado, a primeira férias de verdade dela desde que tinha 6 anos. Sempre dizíamos que não podíamos pagar, sempre dizíamos que no ano seguinte, sempre priorizávamos ser responsáveis em vez de realmente viver. Trixie recolheu conchas, construiu castelos de areia e me pediu para ler o livro dela em voz alta à noite, perto da fogueira. Eu li o livro inteiro, capítulo por capítulo. Na última noite, ela adormeceu encostada no meu ombro e eu fiquei ali apenas observando o fogo, sentindo algo que não sentia havia anos, paz. Comecei a dormir melhor, parei de ranger os dentes à noite. O dentista vinha me alertando sobre isso havia anos, dizendo que eu acabaria quebrando um molar se não controlasse o estresse. Meu relacionamento com a Eva também melhorou. Voltamos a conversar de verdade, não apenas a coordenar agendas e administrar logística. Saímos para encontros só nós dois, como fazíamos antes de eu virar o caixa eletrônico da família. Rimos mais. Trixie percebeu a mudança. Ela começou a perguntar se poderíamos fazer mais coisas em família, parou de perguntar da vovó e do vovô, parou de perguntar da tia Ethel. Crianças percebem essas coisas. Então, numa noite fria de terça-feira, no começo de fevereiro, Ethel apareceu na minha porta. Eu estava na garagem organizando ferramentas, um projeto de fim de semana que vinha adiando havia meses. Ouvi um carro entrar na garagem, um sedã velho, paralama amassado, ferrugem ao redor dos paralamas das rodas, o motor fazendo sons que nenhum motor deveria fazer. Ela saiu do carro e parecia acabada, cabelo preso num coque bagunçado, roupas amassadas, provavelmente tinha dormido com elas, olheiras escuras sob os olhos. A mulher confiante e polida que tinha zombado de mim na mesa de jantar dos meus pais tinha desaparecido. Aquilo era alguém que finalmente tinha ficado sem pessoas para usar. Ela caminhou em direção à garagem, abraçando o próprio corpo por causa do frio. Eu não a convidei para entrar, nem sequer saí da bancada de trabalho, apenas observei ela se aproximar, como se estivesse vendo uma estranha. Ela começou a falar antes mesmo de chegar até mim. Parker, por favor. Eu sei que errei, eu sei que deveria ter sido mais grata, mas estou me afogando aqui, a mamãe e o papai não conseguem mais me ajudar. Eu perdi meu emprego na semana passada. O Brian está tendo dificuldades na nova escola, se metendo em brigas, blá blá blá. Eu deixei ela desabafar, encostado na bancada, braços cruzados, rosto vazio. Estou pedindo só mais uma chance, só me ajuda a me reerguer, eu vou te pagar desta vez, eu juro, assina o que você quiser. Ela estava chorando agora, o desespero era real. Não, Ethel. Ela piscou. O quê? Não, Parker, por favor, eu estou implorando, não tenho para onde ir. Não é meu problema. Eu sou sua irmã. Não mais. Ela enxugou os olhos, a expressão mudando, a verdadeira Ethel surgindo por trás das lágrimas. Então é isso,
Um comentário estúpido de um adolescente e você joga fora toda a sua família. Aquele comentário me mostrou exatamente o que você pensa de mim, sempre pensou. Eu nunca. Sim, pensou. Ela me encarou procurando algum ângulo, alguma alavanca, não encontrou nenhuma. Vá embora, Ethel. Parker. Vá embora agora ou eu vou mandar te retirarem. Ela ficou ali mais um momento, esperando que eu cedesse, que eu fosse o capacho com o qual ela contou por 7 anos. Eu não fui. Por fim, ela se virou, caminhou até o carro e foi embora. Eu observei até as luzes traseiras desaparecerem, depois voltei a organizar minhas ferramentas. Eva apareceu na porta da garagem alguns minutos depois, viu o carro da Ethel. Você está bem? Peguei uma chave inglesa, coloquei no lugar. Sim, ela veio chorando pedir ajuda, mas não se preocupe, ela não vai nos incomodar de novo. Eva sentiu devagar e sorriu. Ótimo. Ela voltou para dentro. Eu terminei de organizar a garagem, apaguei a luz, fechei a porta e entrei para ajudar a Trixie com a lição de casa. Ela estava fazendo um trabalho sobre um livro, o romance de fantasia favorito dela, espalhado sobre a mesa da cozinha, o mesmo livro em que o Brian tinha pisado semanas antes. Mesmo assim ela continuou lendo. Crianças são fortes assim. A noite estava silenciosa, nossa casa estava quente, minha família estava unida pela primeira vez em 7 anos. Aquele silêncio parecia paz. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Quando me recusei a deixar meu irmão, o filho de ouro, se mudar para o meu apartamento, meu pai me encurralou no estacionamento do meu trabalho e me espancou. Você vai fazer o que eu mando ou está morto para a família. Então eu prestei queixa e vi a família inteira surtar. Olá, Reddit. Então, meu pai me agrediu fisicamente no estacionamento do meu trabalho porque eu não deixei meu irmão encostado ficar no meu lugar, então eu prestei queixa e assisti toda a minha família perder completamente a cabeça. Apertem os cintos porque essa história vai longe. Eu tenho 28 anos, sou homem, e finalmente escapei da minha família tóxica há 3 anos. Meu irmão mais novo, Nathan, de 25 anos, é o filho de ouro que nunca foi responsabilizado por absolutamente nada em toda a vida dele. Estou falando de um nível de favoritismo que faria um psicólogo comportamental escrever uma tese inteira. Crescendo, eu era o burro de carga da família. Comecei a trabalhar aos 15 anos recolhendo pratos em uma lanchonete local, economizava cada centavo, mantinha boas notas, porque era isso que pessoas responsáveis faziam. Enquanto isso, Nathan passou a adolescência jogando videogame até às 4 da manhã e tratando nossa mãe como um serviço de empregada particular. A roupa suja dele se acumulava no quarto até literalmente começar a criar coisas, e mesmo assim a nossa mãe entrava lá e limpava tudo, enquanto me dizia que eu precisava ser mais compreensivo com a personalidade criativa dele. O favoritismo começou cedo e nunca diminuiu. Quando eu tinha 12 anos e Nathan tinha 9, nós dois queríamos bicicletas de aniversário. Eu ganhei uma usada de um bazar de garagem, Nathan ganhou uma mountain bike novinha de uma loja de artigos esportivos que custou $400. Quando eu apontei a diferença, minha mãe disse que eu deveria ser grato por ter ganhado qualquer coisa. No ensino médio foi quando isso realmente piorou. Eu consegui meu primeiro emprego aos 15 anos porque queria dinheiro para coisas como ir ao cinema ou comprar minhas próprias roupas. Nathan fez 15 anos e meu pai literalmente o convenceu a não arrumar um emprego, dizendo que ele deveria aproveitar a juventude. Eu tinha toque de recolher à meia-noite durante todo o ensino médio, não importava se era fim de semana ou dia de aula, meia-noite era o limite, quebrasse por 20 minutos e eu ficava de castigo por 2 semanas. Nathan não tinha toque de recolher nenhum, chegava em casa às 3 da manhã em plena terça-feira e ninguém dizia uma palavra. Quando eu tinha 16 anos, economizei $800 para comprar um Honda Civic usado, paguei por ele sozinho e paguei meu próprio seguro. Nathan fez 16 anos e meus pais compraram para ele um Nissan Altima de 2 anos como presente de aniversário. Quando perguntei por que eu tive que comprar meu próprio carro enquanto Nathan ganhou um de mão beijada, meu pai disse que eu já estava economizando para um mesmo, então tinha dado certo para todo mundo. Os padrões acadêmicos duplos eram ainda piores. Eu fiquei de castigo por uma semana por tirar um B+ em Química, meu pai me deu uma palestra sobre não estar à altura do meu potencial. Nathan reprovou em 3 matérias no último ano do ensino médio, 3, e meus pais contrataram para ele um tutor particular a $50 a hora, 2 vezes por semana, e culparam os professores por não saberem envolvê-lo adequadamente. Quando eu tinha 19 anos e trabalhava em tempo integral enquanto fazia faculdade comunitária, meus pais começaram a me cobrar $600 de aluguel por mês. A justificativa era que eu já era adulto e precisava aprender responsabilidade. Tudo bem, justo, faz sentido, exceto pelo fato de que Nathan fez 19 anos 2 anos depois e continuou morando completamente de graça. Quando eu mencionei isso, meu pai soltou um cada filho é diferente e que o Nathan ainda não estava pronto para esse tipo de pressão. Eu paguei aluguel por
3 anos seguidos enquanto morava em casa e fazia faculdade comunitária, isso dá um total de US$ 21.600. Nathan morou de graça até os 25 anos. Eu paguei minhas próprias aulas na faculdade comunitária enquanto trabalhava 50 horas por semana, economizei por 2 anos, transferi para uma universidade estadual e me formei em contabilidade. Atravessei aquele palco sem nenhuma dívida porque trabalhei feito um condenado para evitar empréstimos. Meu presente de formatura foi um cartão presente da Amazon de US$ 75 e um jantar em uma rede de restaurantes, onde meu pai passou a refeição inteira no celular. O dia da minha formatura foi, na verdade, bem deprimente. Eu tinha trabalhado por 6 anos seguidos, mantendo boas notas enquanto cumpria semanas inteiras de trabalho, e consegui me formar sem um único dólar de dívida. Meus pais chegaram 15 minutos atrasados e sentaram no fundo. Outras famílias tinham cartazes e balões, a minha não levou nada. No jantar, ninguém perguntou sobre minhas perspectivas de emprego ou planos, foi apenas um bom trabalho e então imediatamente desviaram para falar do futuro do Nathan. O cartão presente veio dentro de um cartão de aniversário comprado em farmácia, sem que nenhum deles tivesse escrito nada dentro, exceto os nomes. Ainda estava com o comprovante de ativação preso dentro, daquela mesma manhã. Nathan se matriculou na faculdade no ano seguinte e foi reprovado depois de 3 semestres, porque passou mais tempo festejando do que estudando. Meus pais pagaram cada centavo disso, mais de US$ 35.000 no total, mensalidades, moradia, alimentação, dinheiro para gastar, tudo. Ele reprovou em mais da metade das matérias e desistiu. A resposta deles foi dizer que estava tudo bem e que eles apoiariam qualquer coisa que ele decidisse fazer a seguir. Eu paguei por toda a minha educação sozinho, me formei sem dívidas, com honras, e ganhei um cartão presente da Amazon. Nathan torrou US$ 35.000 em festa e foi elogiado por ser corajoso por tentar algo novo. Depois de me formar, consegui um emprego decente como contador júnior em uma empresa de médio porte. O salário era bom, nada absurdo, mas suficiente para começar a construir uma vida de verdade. Morei com 2 colegas de apartamento em um lugar apertado por 2 anos, economizando cada dólar que podia. Nada de comer fora, nada de assinaturas desnecessárias, levava marmita todos os dias. Eu estava completamente focado em um único objetivo, conseguir o meu próprio lugar onde eu nunca mais teria que lidar com a disfunção da minha família. Durante esses 2 anos, Nathan ficou pulando entre empregos de meio período. Trabalhou em uma loja de varejo por 3 meses antes de sair porque o gerente era exigente demais. Tentou ser personal trainer por mais ou menos 6 semanas antes de decidir que acordar cedo não era para ele. Fez entregas de comida por 1 mês até o carro quebrar e ele decidir que o trabalho não valia o incômodo. Toda vez que ele desistia, meus pais o recebiam de volta de braços abertos e com expectativa zero de que ele contribuísse com qualquer coisa. Enquanto isso, eu continuava na labuta, sem férias, sem carro novo, nada chamativo, apenas trabalhar, economizar, repetir. Meus colegas de trabalho me chamavam para happy hour e eu recusava porque aquelas bebidas de US$ 8 se acumulam. Eles achavam que eu era chato, eu achava que era focado. Finalmente, há 3 anos, eu tinha economizado o suficiente, encontrei um apartamento de 1 quarto em uma área razoável, nada luxuoso, mas era meu. Assinei o contrato e me mudei com o mínimo de móveis possível. E me senti como se tivesse ganhado na loteria. Chega de drama familiar, chega de padrões duplos, chega de andar pisando em ovos, apenas paz e silêncio no meu próprio espaço. Na primeira noite no meu apartamento, pedi pizza e me sentei no meu sofá barato na sala vazia e simplesmente apreciei o silêncio. Nenhum pai discutindo sobre dinheiro, nenhum Nathan jogando videogame no volume máximo às 2 da manhã, nenhuma tensão, apenas eu e minha pizza de pepperoni medíocre, em gloriosa solidão. Mantive contato mínimo com minha família depois de me mudar, apareci apenas nos feriados principais porque cortar completamente parecia extremo demais, mas parei de ir a todos os jantares ou eventos aleatórios da família. Meus pais agiam como se estivessem magoados, mas, sinceramente, minha saúde mental melhorou drasticamente. Eu não estava constantemente me comparando ao Nathan nem me sentindo como se nunca fosse bom o bastante, eu apenas existia nos meus próprios termos. O trabalho estava indo bem, eu tinha recebido 2 aumentos em 3 anos, estava lidando com contas maiores e meu chefe mencionou que eu estava no caminho para uma promoção. Nada explosivo, apenas crescimento profissional constante, construído em aparecer e fazer um bom trabalho. Eu finalmente estava construindo a vida estável e sem drama que sempre quis. Então, cerca de 4 meses atrás, Nathan apareceu no meu apartamento sem avisar, numa noite de terça-feira. Abri a porta e lá estava ele, parado no corredor, com 2 bolsas de viagem e o computador gamer dele dentro de uma caixa. Nenhum aviso, nenhuma mensagem prévia, simplesmente apareceu como uma festa surpresa ruim. Ei, cara, posso ficar aqui por um tempo, ele disse, já tentando passar por mim com as malas. Eu bloqueei a entrada. O quê? Não, do que você está falando? Aparentemente, nossos pais finalmente tinham chegado ao limite.
Nathan vinha morando em casa de graça por 25 anos, sem contribuir com nada, passando os dias jogando e trabalhando em empregos aleatórios de meio período dos quais ele desistia depois de algumas semanas. Meu pai tinha se cansado e disse a Nathan que ele tinha um mês para começar a pagar $400 de aluguel por mês ou encontrar outro lugar para morar. Nathan, naturalmente, não fez nenhuma das duas coisas, apenas continuou vivendo lá de graça, assumindo que meu pai estava blefando. Alerta de Soiler, meu pai não estava blefando. Eles tiveram uma briga enorme naquela manhã e meus pais disseram a Nathan que ele precisava sair. Então a solução brilhante dele foi aparecer no meu lugar, esperando que eu simplesmente o acolhesse. Vamos lá, mano, vai ser como antigamente, ele disse, como se nossa infância tivesse sido alguma experiência nostálgica de união, em vez de eu sempre levar a pior enquanto ele passava pela vida sem esforço. Não, eu disse de forma direta, você não pode ficar aqui. O rosto dele foi de amigável para confuso e depois para irritado em cerca de 3 segundos. Você está falando sério agora? Eu sou seu irmão. Sim, e este é o meu apartamento, que eu trabalhei feito um condenado para poder pagar. Você não vai se mudar para cá. Ele tentou todos os argumentos possíveis. Que seria só temporário, que arrumaria um emprego e começaria a contribuir, que seria super silencioso e que eu nem perceberia que ele estava ali, que ajudaria com as tarefas domésticas, promessa atrás de promessa, todas soando exatamente como as inúmeras outras que ele fez e quebrou ao longo de toda a vida. Eu me mantive firme. Nathan, você precisa resolver isso sozinho. Eu não sou seu plano reserva. Então você simplesmente vai me deixar sem teto, é isso? Muito legal da sua parte, mano. Você não está sem teto, você tem opções. Pode encontrar colegas de quarto, arrumar um emprego em tempo integral, alugar um quarto em algum lugar. Você tem 25 anos. Resolve isso como o resto de nós teve que resolver. Ele ficou parado ali por 1 minuto. Claramente esperando que eu cedesse. Quando eu não cedi, ele pegou as malas e foi embora sem dizer mais nada. Fechei a porta, tranquei e não senti absolutamente nenhuma culpa. Eu trabalhei duro demais pela minha paz para deixá-la ser destruída por alguém que nunca enfrentou uma consequência real na vida. Eu devia ter sabido que aquilo não seria o fim. No dia seguinte, minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal. Ela ligou mais 3 vezes. Depois meu pai ligou, mais mensagens na caixa postal. Depois Nathan, depois minha mãe de novo. Coloquei o celular no silencioso e segui com o meu dia. Naquela noite, finalmente ouvi as mensagens. As da minha mãe eram todas variações de como você pôde fazer isso com seu irmão, família ajuda a família e eu te criei melhor do que isso. As do meu pai eram mais diretas, me ligue agora mesmo, precisamos falar sobre o Nathan. A mensagem do Nathan era apenas ele dizendo que eu era um egoísta e que ele se lembraria disso. Não liguei de volta para nenhum deles. Ao longo da semana seguinte, as ligações e mensagens continuaram. Minha mãe tentou chantagem emocional, meu pai tentou impor autoridade, Nathan tentou os dois. Eu ignorei tudo. As mensagens eram incessantes. Minha mãe ligava chorando, falando sobre abandonar a família. Meu pai deixava recados usando aquela voz autoritária, exigindo que eu ligasse de volta imediatamente. As mensagens do Nathan iam do desespero à raiva, primeiro implorando, depois me acusando de ser um irmão horrível. Uma noite, por volta das 2 da manhã, Nathan ligou 11 vezes seguidas. A mensagem de voz que ele deixou era ele divagando sobre como não conseguia acreditar que o próprio irmão faria isso com ele, como sempre tinha me admirado, pura manipulação, nós nunca fomos próximos. As mensagens da minha mãe eram verdadeiras aulas de culpa. Seu irmão está dormindo no sofá de um amigo por sua causa. Espero que você consiga viver consigo mesmo sabendo que sua família está sofrendo. Não foi assim que nós te criamos. Então minha tia se envolveu, depois minha avó, aparentemente. Isso tinha se tornado uma crise familiar completa. Minha tia disse que não conseguia acreditar que eu tinha virado as costas para o Nathan. Minha avó disse que eu estava sendo cruel. E que ela estava rezando por mim. Só que tem uma coisa, nenhum deles sequer ofereceu deixar o Nathan ficar na casa deles. Minha tia tinha um quarto sobrando, minha avó tinha um apartamento inteiro no porão, mas não, eu era o salvador designado, porque tinha conseguido colocar minha vida nos trilhos. Minha mãe ainda tentou coordenar uma visita surpresa ao meu apartamento com a minha tia. Eu as vi pelo olho mágico numa noite, as duas paradas no corredor. Eu não atendi. Fiquei ali em silêncio enquanto elas batiam por 5 minutos. Finalmente, falei através da porta que eu podia vê-las, que não abriria a porta e que, por favor, fossem embora. Minha tia tentou argumentar, dizendo: querido, nós só queremos conversar. Eu respondi que não havia nada para conversar, que o Nathan precisava encontrar o próprio lugar e dei boa noite. Elas ainda ficaram ali por mais 10 minutos. Coloquei fones de ouvido e deixei que perdessem tempo.
Enviei uma única mensagem em grupo para todo mundo dizendo que o Nathan tinha 25 anos, que podia arrumar um emprego e encontrar o próprio lugar como qualquer outro adulto, que eu não discutiria mais isso. Em seguida silenciei o grupo e voltei à minha existência tranquila. A resposta foi imediata, meu telefone vibrou sem parar por 1 hora, com mensagens indo de "você não tem coração" até "vamos nos lembrar disso". Eu não li a maioria. Minha mãe mandou uma mensagem dizendo que eu tinha mudado desde que saí de casa, que meu apartamento chique e meu trabalho tinham me deixado frio e egoísta. A ironia era quase engraçada. Eu não tinha mudado, eu apenas tinha parado de aceitar tratamento desigual, e de repente isso me transformou no vilão. Por cerca de 2 semanas as coisas ficaram quietas. Achei que eles tinham desistido e que o Nathan tinha encontrado algum lugar para ficar. Eu estava errado. Numa noite de quinta-feira, eu estava saindo do trabalho por volta das 6 da tarde, tinha sido um dia longo, eu estava cansado e ansioso para ir para casa, fazer um pouco de macarrão e assistir a programas sem pensar em nada. Saí do prédio do escritório para o estacionamento, indo em direção ao meu carro, e foi aí que vi a caminhonete do meu pai estacionada bem ao lado do meu carro. Ele estava encostado na porta do motorista, braços cruzados, olhando diretamente para mim. Meu estômago afundou na hora. Aquilo não era um encontro por acaso, ele tinha vindo ali especificamente, provavelmente estava esperando fazia sabe-se lá quanto tempo. Pensei em virar e voltar para dentro, mas isso pareceu covarde, eu tinha 28 anos, eu conseguia lidar com uma conversa com meu pai. Então continuei andando. Precisamos conversar, ele disse quando me aproximei. Eu respondi que estava indo para casa, que se ele quisesse conversar podia me ligar. Ele disse que vinha ligando e que eu não atendia. Eu respondi que não havia nada para discutir, que já tinha dado minha resposta sobre o Nathan. O maxilar dele se contraiu. Entre na minha caminhonete agora. Eu disse que não, que estava indo para casa. Tentei passar por ele em direção ao meu carro, mas ele deu um passo à frente, bloqueando meu caminho. Estávamos numa parte bem vazia do estacionamento, a maioria das pessoas já tinha ido embora, havia alguns carros espalhados, mas ninguém por perto. Você vai me ouvir, ele disse, baixando a voz. O Nathan é seu irmão. Você vai deixá-lo ficar com você até ele se reerguer. Eu disse que não, que aquilo não era um pedido, que eu era um adulto com meu próprio lugar e que ele não tinha o direito de fazer exigências sobre o que eu fazia com ele. Foi então que a postura dele mudou. A atuação de pai frustrado caiu e algo mais duro tomou o lugar. Ele disse que eu achava que era melhor do que o resto da família, com meu apartamento chique e meu trabalho em contabilidade, agindo como se fosse bom demais para ajudar a família. Eu disse que não se tratava de ser melhor do que ninguém, que se tratava de limites. Limites, ele repetiu, quase rindo. Você quer falar de limites? Que tal o limite de não abandonar seu irmão quando ele precisa de ajuda? Eu respondi que ele não precisava de ajuda, precisava de consequências, que havia uma diferença. Foi a coisa errada a dizer. Eu vi nos olhos dele no segundo em que as palavras saíram da minha boca. Ele me chamou de ingrato e deu um passo à frente, dizendo que depois de tudo que fizeram por mim enquanto crescia, me alimentaram, me deram casa, pagaram minha escola. Eu respondi que tinha pago minha própria escola e que eles tinham me cobrado aluguel enquanto deixavam o Nathan morar de graça. Ele disse que o Nathan precisava de apoio, que eu sempre me virava bem sozinho. Então eu perguntei se eu estava sendo punido por ser responsável. Ele disse que eu não estava sendo punido, que estava sendo solicitado a ajudar a família, mas que aparentemente eu era egoísta demais para entender isso. Eu disse que estava encerrando aquela conversa e tentei contornar ele novamente. Ele agarrou meu braço com força e disse que não tínhamos terminado. Eu mandei ele me soltar. Ele disse que não até eu concordar em ajudar meu irmão. Eu puxei o braço e ele agarrou minha camisa, me puxando de volta. Eu gritei para ele me soltar. Ele disse que eu faria o que ele mandava ou estaria morto para a família, perguntou se eu entendia. Antes que eu pudesse responder, ele me empurrou para trás. Eu tropecei, mas consegui me equilibrar. Aquilo não estava acontecendo, não podia estar acontecendo. Meu próprio pai, no estacionamento do meu trabalho, ficando físico comigo porque eu não deixei o filho favorito dele se mudar para o meu apartamento. Ele disse que eu tinha até o dia seguinte para ligar para o Nathan e dizer que ele podia se mudar, caso contrário eu nem precisava aparecer em eventos de família novamente, porque não seria bem-vindo. Eu disse que tudo bem, com a voz tremendo mais firme, que se fosse assim então estava tudo acabado. Foi então que ele me bateu. Eu nem vi chegar. Ele deu um soco que me acertou bem no lado do rosto, perto da orelha. O impacto me jogou para o lado e eu caí com força no asfalto. Meus óculos voaram e deslizaram para debaixo de um carro próximo. A dor explodiu na minha cabeça e eu senti gosto de sangue. Eu estava no chão, desorientado. E ele estava em pé sobre mim, respirando com dificuldade, mandando eu me levantar. Eu não me mexi, na verdade nem conseguia. Minha cabeça estava zunindo e eu tentava processar que meu pai tinha acabado de me dar um soco em um estacionamento, como numa briga de bar.
Eu disse para você se levantar, ele repetiu. Ele se abaixou, agarrou minha gola, me puxou parcialmente para cima e depois me jogou de volta no chão. Minhas mãos rasparam na superfície áspera do estacionamento. Você acha que pode desrespeitar esta família, me desrespeitar, e então ele me chutou nas costelas, não forte o bastante para quebrar nada, mas forte o suficiente para eu sentir o impacto por todo o tronco. Eu me encolhi instintivamente, tentando me proteger. Você vai ajudar seu irmão, ele disse, parado sobre mim, porque é isso que família faz, e se você não fizer, então você não faz mais parte desta família, entendeu? Eu não disse nada. Ainda estava no chão, tudo doía e eu analisava minhas opções. Revidar só iria piorar a situação, tentar correr seria inútil, então eu apenas permaneci no chão. Depois de alguns segundos, ele pareceu perceber o que tinha feito. A postura dele mudou, ficou menos agressiva. Ele disse que o Nathan precisava disso, que era meu irmão, que eu devia parar de ser teimoso e simplesmente fazer a coisa certa. Em seguida, voltou para a caminhonete, entrou e foi embora, me deixando estendido no estacionamento, sangrando. Fiquei ali por 1 minuto, talvez 2, apenas respirando e fazendo um balanço da situação. Meu rosto doía onde ele tinha me acertado, minhas costelas estavam doloridas por causa do chute, minhas mãos estavam raladas pelo asfalto, mas nada parecia quebrado. Eu estava apenas machucado, sangrando e absolutamente furioso. Devagar, me levantei, encontrei meus óculos, que felizmente não tinham quebrado, e os coloquei de volta. Conferi meu reflexo no vidro do carro. Eu tinha um corte na bochecha que sangrava bastante e já dava para sentir o inchaço começando ao longo do maxilar. Minha camisa de trabalho estava rasgada na gola e manchada de sangue. Entrei no carro e fiquei sentado ali por um tempo, com as mãos tremendo, revivendo tudo o que tinha acabado de acontecer. Meu pai, o homem que deveria me proteger, tinha acabado de me espancar em um estacionamento porque eu me recusei a sustentar meu irmão encostado. Então algo fez clique na minha mente e uma calma estranha tomou conta de mim. Peguei o celular e liguei para o 911. A operadora atendeu e eu disse de forma muito clara que precisava denunciar uma agressão, que meu pai tinha acabado de me atacar em um estacionamento. Dei todas as informações, minha localização, meu nome, o nome e a descrição do meu pai, a placa da caminhonete, tudo. A operadora disse que enviaria policiais e perguntou se eu precisava de uma ambulância. Eu disse que não, que poderia dirigir até o hospital se fosse necessário, mas que queria registrar um boletim de ocorrência. 2 carros de polícia chegaram em menos de 10 minutos. Dei meu depoimento aos policiais, mostrei meus ferimentos e contei exatamente o que tinha acontecido, que eu tinha me recusado a deixar meu irmão morar comigo, que meu pai tinha me confrontado no meu local de trabalho, me impedido fisicamente de ir embora e depois me agredido quando me recusei a mudar de ideia. Um dos policiais tirou fotos do meu rosto, das minhas mãos raladas e do rasgo na camisa. O outro anotou todos os detalhes, as informações do meu pai, a linha do tempo dos acontecimentos e as ameaças que ele tinha feito. Eles perguntaram se havia câmeras de segurança. Havia. O prédio do meu escritório tinha câmeras cobrindo o estacionamento. Você quer prestar queixa? Um dos policiais perguntou. Absolutamente. Eles pareceram um pouco surpresos. Aparentemente, casos de agressão familiar geralmente terminam com as pessoas recuando ou tentando resolver tudo em particular, mas eu fui totalmente claro. Eu quero prestar queixa completa por agressão. Quero que isso fique documentado e seja processado. Os policiais disseram que entrariam em contato com meu pai e provavelmente o prenderiam. Perguntaram se eu me sentia seguro para ir para casa ou se precisava ficar em outro lugar. Eu disse que ficaria bem, meu pai não sabia onde eu morava, eu nunca tinha dado meu novo endereço depois que me mudei. Depois que eles foram embora, fiquei no carro e liguei para a segurança do meu trabalho, expliquei o que tinha acontecido e pedi as imagens do estacionamento daquela noite. Eles disseram que salvariam as gravações e as forneceriam à polícia mediante solicitação. Em seguida, dirigi até uma clínica de pronto atendimento, fui examinado e documentei cada ferimento. O médico registrou a contusão no rosto, os hematomas nas costelas e as mãos raladas, tudo foi fotografado e descrito em um relatório médico. Quando cheguei em casa, já eram quase 11 da noite. Eu estava exausto, com dor e emocionalmente drenado, mas também sentia algo que não esperava, alívio. Por anos eu tinha sido o saco de pancadas da família, metaforicamente falando, e naquela noite isso se tornou literal, e eu finalmente tinha traçado uma linha no chão que não podia mais ser cruzada. Mandei uma mensagem para meu chefe explicando que tinha me envolvido em um incidente e que precisaria do dia seguinte de folga. Ele me ligou imediatamente, preocupado. Contei a versão básica, uma disputa familiar que ficou física, a polícia tinha sido envolvida e eu tinha documentação médica. Ele me disse para tirar todo o tempo que precisasse e que o setor de recursos humanos seria avisado, já que tinha acontecido no estacionamento da empresa. Então silenciei o celular e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei com 47 ligações perdidas e provavelmente mais de 100 mensagens. Não li nenhuma.
Fiz café, tomei analgésicos e esperei. As mensagens variavam de incredulidade a fúria. Minha mãe tinha deixado 6 mensagens de voz, cada uma mais histérica do que a anterior. A primeira era confusa, perguntando por que a polícia estava lá e o que eu tinha contado para eles, mandando eu ligar imediatamente. Na sexta mensagem, ela estava gritando ao telefone, dizendo que eu estava destruindo nossa família e que era melhor eu consertar isso imediatamente. As mensagens do Nathan eram previsivelmente egocêntricas. Cara, que diabos, o pai está sendo preso porque você não sabe aceitar uma brincadeira, e parabéns por exagerar, agora todo mundo está bravo comigo por causa do seu drama. Em nenhum momento ele pareceu compreender que talvez o verdadeiro problema fosse nosso pai me espancar em um estacionamento, e não a minha reação a isso. Minha tia mandou mensagem dizendo que estava chocada e horrorizada com minhas atitudes, que família não chama a polícia contra a família e que eu deveria ter vergonha. Minha avó enviou uma mensagem dizendo que estava rezando por mim, porque eu claramente tinha me desviado do caminho. Vários primos deram suas opiniões, a maioria negativas. Por volta das 10 da manhã, 2 policiais apareceram na minha porta. Eles me informaram que tinham ido prender meu pai naquela manhã. Ele estava sendo acusado de agressão e lesão corporal, tinha sido detido, processado e estava aguardando audiência de fiança. Os policiais disseram que a prisão não tinha sido tranquila. Meu pai aparentemente tentou argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, que eu estava sendo dramático, que famílias têm desentendimentos e que isso não precisava envolver a polícia. Minha mãe estava presente durante a prisão, histérica e gritando com os policiais que eles estavam destruindo a família por nada. Os policiais perguntaram se eu queria uma ordem de restrição. Eu disse que sim. Eles me ajudaram a preencher a papelada ali mesmo. Em poucas horas, meu pai recebeu uma ordem de restrição temporária exigindo que ele ficasse a pelo menos 500 pés de distância de mim, da minha casa e do meu local de trabalho. Foi aí que meu telefone realmente explodiu. Minha mãe ligou 15 vezes seguidas, minha tia, minha avó, Nathan e até alguns primos com quem eu mal falava. Todo mundo tinha uma opinião sobre o que eu tinha feito. Finalmente atendi a ligação da minha mãe. Ela estava histérica, gritando sobre como eu tinha mandado prender meu pai, perguntando como eu pude fazer isso com a família, se eu não entendia que isso arruinaria a vida dele, que ele poderia perder o emprego e assim por diante. Eu disse calmamente que ele tinha me agredido em um estacionamento porque eu não deixei o Nathan se mudar para minha casa. Ela respondeu que não tinha sido tão sério assim, que eu estava exagerando. Eu disse que ele tinha me dado um soco no rosto e me chutado enquanto eu estava no chão. Ela respondeu que eu devia ter provocado, que meu pai não atacaria o próprio filho sem motivo. E ali estava, mesmo comigo machucado e sangrando, eu ainda era de alguma forma o culpado aos olhos dela. O sistema do filho de ouro não permitia nem por um segundo a possibilidade de que, talvez, meu pai tivesse errado. Eu disse que tinha registros médicos, boletins de ocorrência e imagens das câmeras de segurança, que isso não estava em debate. Ela então disse que, se eu testemunhasse contra ele, se eu levasse isso adiante, eu não seria mais filho dela, que eu estaria morto para a família. Eu disse ok e desliguei. Ela ligou de novo imediatamente. Eu bloqueei o número dela, depois bloqueei o número do meu pai, do Nathan e da minha tia. Qualquer um que tivesse algo a dizer contra a minha decisão foi bloqueado em menos de 1 hora. Eu cortei contato com cerca de 15 familiares. A paz foi imediata e gloriosa. Nos dias seguintes, fiquei sabendo por alguns primos que não tinham me assediado que minha família estava em completo colapso. Meu pai tinha sido solto sob fiança, mas enfrentava acusações criminais. A ordem de restrição significava que ele não podia ir a encontros familiares se eu estivesse presente. Minha mãe estava dizendo a todos que eu tinha destruído a família por nada. Nathan estava morando com a minha tia Gore, aparentemente, reclamando das regras dela. Ela estava cobrando $300 de aluguel por mês e exigindo ajuda nas tarefas domésticas. Minha avó tentou organizar algum tipo de intervenção. Ela ligou para o telefone do meu trabalho, que eu tinha esquecido de bloquear, e deixou uma mensagem dizendo quanto estava decepcionada comigo, que eu estava destruindo a família e que precisava retirar as acusações imediatamente e deixar o passado para trás. Ela literalmente disse deixar o passado para trás, como se o punho do meu pai acertando meu rosto fosse apenas alguma pequena gafe social que todos deveríamos esquecer. Eu salvei essa mensagem de voz e a adicionei ao meu arquivo de documentação, porque havia algo que minha família não entendia. Isso não era mais sobre a situação de moradia do Nathan. Isso era sobre o fato de que meu pai tinha me agredido fisicamente por eu ter estabelecido um limite. Se eu retirasse as acusações e deixasse isso passar, a mensagem seria clara, eles poderiam fazer o que quisessem comigo e eu simplesmente aceitaria. Minha família extensa começou a tomar lados. Alguns parentes que eu mal conhecia começaram a postar mensagens vagas nas redes sociais sobre familiares falsos e pessoas que viram as costas quando as coisas ficam difíceis. Eu não respondi a nada disso, não me envolvi, apenas deixei que ficassem com raiva em seus próprios espaços. Alguns primos entraram em contato comigo em particular para oferecer apoio.
Uma enviou uma mensagem longa contando como lidou com favoritismo semelhante enquanto crescia com os irmãos e dizendo quanto estava orgulhosa de mim por manter minha posição. Outro primo disse que sempre achou que meus pais tratavam o Nathan de forma diferente e que não estava surpreso que isso finalmente tivesse explodido. O apoio deles ajudou, mas não mudou minha determinação. Eu faria isso independentemente de quem me apoiasse ou não. O processo legal seguiu adiante. Meu pai contratou um advogado que tentou pintar tudo isso como uma disputa familiar que saiu do controle. Meu advogado apresentou as imagens das câmeras de segurança do estacionamento, os relatórios médicos, meu depoimento e o testemunho de um colega de trabalho que tinha visto parte do incidente pela janela do escritório. Minha família intensificou a campanha de assédio. Como eu tinha bloqueado a maioria deles, eles ficaram criativos. Minha mãe enviou uma carta manuscrita de 8 páginas para o meu apartamento detalhando todas as formas pelas quais eu estava destruindo nossa família. Em nenhum momento ela mencionou que talvez meu pai não devesse ter me espancado. Minha tia de alguma forma conseguiu o número do meu trabalho e ligou pedindo para falar comigo. Quando a recepcionista disse que eu não estava disponível, ela começou um discurso sobre como eu tinha feito algo terrível. O setor de recursos humanos precisou enviar um comunicado orientando a não divulgar informações de funcionários. Um primo chegou a aparecer no saguão do prédio do meu escritório. Eu continuei andando em direção ao elevador enquanto ela me seguia falando sobre lealdade familiar. A segurança do prédio a escoltou para fora. As imagens eram incriminadoras, um vídeo absolutamente claro do meu pai me agarrando, me empurrando, me socando e me chutando enquanto eu estava no chão. O advogado dele tentou argumentar provocação, mas o promotor encerrou isso rapidamente. Não existe justificativa legal para espancar seu filho adulto em um estacionamento. Cerca de 3 semanas depois, o advogado do meu pai ofereceu um acordo. Se eu retirasse as acusações, meu pai se declararia culpado de uma acusação menor, faria serviço comunitário e manteria a ordem de restrição por 1 ano. Eu rejeitei imediatamente. Ele pode se declarar culpado de agressão e lesão corporal ou vamos a julgamento, essas são as opções. Minha família surtou quando soube que eu tinha recusado o acordo. Minha mãe deixou uma mensagem no escritório do meu advogado implorando para que eu reconsiderasse. Minha avó me enviou uma carta registrada cheia de citações bíblicas sobre perdão. Minha tia apareceu novamente no meu apartamento com o Nathan. Eu observei pelo olho mágico enquanto eles ficaram parados ali por 20 minutos. Liguei para a segurança do prédio e mandei que retirassem os dois. A cada pessoa que tentava defender o que meu pai tinha feito ou minimizar aquilo, minha determinação só ficava mais forte. Cada não foi tão grave que família perdoa apenas confirmava que eu estava fazendo a coisa certa. O caso foi a julgamento e foi bem direto. O promotor apresentou as provas. O advogado do meu pai fez o possível com um caso impossível de ganhar. O júri deliberou por menos de 3 horas. O julgamento durou 2 dias. As imagens do estacionamento foram exibidas para o júri e vários jurados reagiram fisicamente quando meu pai me socou e eu caí. Uma mulher chegou a soltar um suspiro. O vídeo mostrava tudo com clareza. Meu depoimento ocupou a maior parte do segundo dia. Mantive a voz firme e objetiva, apenas um relato claro do que tinha acontecido. O advogado do meu pai tentou me confundir no contra-interrogatório com perguntas sobre meu relacionamento com meu irmão e se eu ressentia meus pais. Respondi a cada pergunta com calma. Culpado em todas as acusações. Meu pai foi condenado a 6 meses na cadeia do condado, com possibilidade de trabalho externo, além de 2 anos de liberdade condicional, aulas de controle da raiva, e a ordem de restrição foi estendida para 5 anos. Ele também passou a ter uma condenação por agressão registrada permanentemente. No dia da sentença, eu não pude estar no tribunal por causa da ordem de restrição, mas meu advogado me ligou logo depois com o veredito. Eu estava sentado no meu apartamento, no espaço pelo qual trabalhei tão duro, e não senti nada além de satisfação. A repercussão familiar foi nuclear. Minha mãe me deserdou publicamente nas redes sociais, publicou um longo desabafo dizendo que eu tinha destruído nossa família por orgulho e egoísmo, que eu tinha mandado meu pai para a cadeia por um desentendimento menor e que tinha vergonha de me chamar de filho. Vários parentes comentaram concordando com ela. Eu tirei capturas de tela de tudo, salvei e não respondi a uma única palavra. Nathan tentou uma última vez entrar em contato por meio de um amigo de um amigo. Mandou uma mensagem dizendo que tinha se mudado para a casa da nossa tia, conseguido um emprego em um armazém e que estava tentando colocar a vida nos trilhos. Disse que esperava que eu estivesse feliz com o que tinha feito e que, eventualmente, eu me arrependeria de destruir nossa família por causa do meu ego. Bloqueei essa pessoa também. 2 meses após a sentença, soube por um primo neutro que as coisas estavam desmoronando. Meu pai perdeu o emprego, a condenação por agressão significou que ele não conseguiu passar na verificação de antecedentes para renovar a autorização de segurança. Minha mãe teve que assumir turnos extras para pagar a hipoteca. Nathan foi demitido do emprego no armazém depois de 3 semanas por chegar atrasado repetidamente e voltou a morar de graça com a minha tia, que aparentemente estava no limite.
3 meses depois, minha tia ligou para o telefone do meu trabalho, o único número que ela tinha que eu não tinha bloqueado, e deixou uma mensagem dizendo que o Nathan tinha ultrapassado todos os limites, que ela não podia mais sustentá-lo e perguntando se eu reconsideraria. Apaguei a mensagem de voz sem terminar de ouvir. 4 meses após o julgamento, fui promovido a contador sênior. Veio com um aumento de 20% e um escritório próprio. Meu chefe me chamou de lado e disse que a empresa apreciava meu profissionalismo durante aquela situação pessoal difícil e que eu tinha lidado com tudo com uma maturidade impressionante. Mais ou menos na mesma época, comecei a namorar alguém que conheci em uma conferência de trabalho. O nome dela é Jennifer. No nosso terceiro encontro, contei de forma geral o que tinha acontecido com minha família. A resposta dela foi: bom para você por se proteger, quem defende violência não vale a pena manter por perto. Estamos juntos há cerca de 6 meses agora. Ela nunca sugeriu que eu me reconciliasse com minha família ou desse outra chance a eles. Ela simplesmente respeita que eu tomei uma decisão e mantive essa decisão. 6 meses após o julgamento, minha avó faleceu, causas naturais, nada dramático. Fiquei sabendo pelo Facebook. Não fui ao funeral. Minha mãe postou sobre como alguns membros da família escolheram não honrar a memória dela e várias pessoas comentaram perguntando quem faltaria ao funeral da própria avó. Um primo com quem eu ainda mantinha contato me contou que minha mãe teve um colapso no funeral, chorando sobre como a família tinha sido destruída e como eu tinha despedaçado todo mundo. Meu pai aparentemente ficou sentado no fundo, com aparência miserável, ainda lidando com o desemprego. Nathan chegou atrasado e foi embora cedo. Enviei flores para a funerária com um cartão que dizia apenas: sinto muito pela sua perda. Só isso. Sem presença, sem drama, sem explicações. 8 meses depois, Nathan foi preso por dirigir com a carteira suspensa. Aparentemente, ele acumulou várias multas de trânsito não pagas e a habilitação estava suspensa havia meses, mas ele continuou dirigindo mesmo assim. Minha tia pagou a fiança e o expulsou de casa no dia seguinte. Ele acabou voltando a morar com meus pais. Soube de tudo isso por meio de uma prima que vinha me mantendo informado. Ela disse que a casa dos meus pais era um pesadelo, meu pai deprimido e irritado por ter perdido o emprego, minha mãe exausta de trabalhar em turnos duplos, e Nathan de volta ao quarto de infância, jogando videogame o dia todo como se nada tivesse mudado. Por volta do aniversário de 1 ano da agressão, recebi uma carta do meu pai. Ela foi primeiro para o meu advogado, que a revisou e depois me encaminhou. 3 páginas cheias principalmente de justificativas. Ele dizia que lamentava que as coisas tivessem saído do controle, mas que eu precisava entender a perspectiva dele. Ele estava sob estresse, estava frustrado, nunca quis que as coisas escalassem. Disse que tinha concluído o curso de controle da raiva e aprendido estratégias melhores de enfrentamento. Esperava que um dia pudéssemos nos reconciliar. Em nenhum momento, ao longo das 3 páginas, ele disse de fato: eu estava errado em te bater. Arquivei a carta junto com o restante da documentação e nunca respondi. No mês passado, comprei uma casa pequena, com 3 quartos, em um bairro tranquilo, a cerca de 30 minutos do meu escritório. Jennifer me ajudou a escolher. Ainda não estamos morando juntos, estamos indo com calma, mas ela tem a própria chave e passa a maioria dos fins de semana lá. No dia em que finalizei a compra da casa, eu estava sentado no deck dos fundos com uma bebida, olhando para o quintal, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Era o Nathan. Perguntei como ele tinha conseguido aquele número. Ele disse que não importava. Disse que só queria pedir desculpa por tudo, por aparecer no meu apartamento esperando que eu o acolhesse, por não ter me defendido quando éramos crianças, por tudo. Eu não disse nada. Ele disse que o pai estava um desastre desde o julgamento, que a mãe estava se matando de trabalhar, que a família estava desmoronando e que ele sabia que a culpa era dele. Disse que, se tivesse se endireitado anos atrás, nada disso teria acontecido. Eu disse que estava certo, não teria acontecido. Ele perguntou se havia alguma chance de conversarmos, talvez tomar um café. Eu disse que não. Ele insistiu, disse que estava tentando de verdade agora, trabalhando em um emprego de verdade, pagando o próprio aluguel, fazendo tudo certo como um adulto responsável. Perguntou se isso não contava para nada. Eu disse: bom para você, isso é o que você deveria ter feito nos últimos 7 anos. Ele perguntou se então eu estava simplesmente acabado com todos eles para sempre. Eu respondi que nosso pai me espancou em um estacionamento porque eu não deixei você ficar no meu apartamento, nossa mãe o defendeu, você me mandou mensagens me chamando de egoísta, a família inteira me assediou por eu ter prestado queixa. Por que eu iria querer qualquer um de vocês de volta na minha vida? Ele ficou em silêncio por 1 minuto e disse que achava que famílias deveriam perdoar. Eu respondi que famílias também não deveriam se agredir, e que parecia que nós dois estávamos lidando com decepção. Eu desliguei e bloqueei o número. Voltei a aproveitar meu deck. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de se inscrever. Isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.